Olá, estamos no JBR News desta quarta-feira, dia 25 de novembro, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas jornalistas e analistas políticos, Rodolfo Lago e Estevão Damasio, levamos até você diariamente o principal fato do dia. O que está acontecendo na capital do país, os bastidores da notícia e a análise do fato, até porque a gente passa a maior parte do tempo tentando entender, conversando com fontes, para levar até você isso que faremos a partir de agora. Lembrando que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. Está sempre disponível nos canais do jornal e também do Imagem e Credibilidade. Então vamos lá. Nós estamos há 4 dias, né, meus amigos, das eleições municipais. É um momento muito importante no Brasil. Brasília não tem eleição municipal, mas a gente sofre e acaba acompanhando todos os reflexos que a política, pelo menos que é feita nacionalmente, acaba chegando para nós. E a gente está muito atento ao que está acontecendo nas capitais do Brasil, principalmente nas capitais chamadas mais importantes, onde quadros aí entre centro-esquerda, direita e também esquerda começam a mostrar que podem ser grandes atores para as eleições de 2022. Lembrando a vocês que nós temos eleições segundo turno no domingo, dia 29, em 57 cidades brasileiras. Portanto, vamos lá, com a análise de Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo. Então, Alexandre, Estevão, nossos amigos, vocês acompanham a gente, né? Vocês viram aqui muitas vezes aí, até o primeiro turno, a gente analisar muito, né? Que os números mostravam, né? Um avanço, né? Ou um caminho aí do sentimento do eleitor no sentido de buscar candidatos e candidaturas mais de centro, né? Países no primeiro turno teve essa tendência para o centro que diminuía, né, aquela polarização, aquele clima todo que caracterizou as eleições de 2018. Mas agora, se as pesquisas estiverem corretas, né, Alexandre, né, Estevão, a gente precisa verificar aí um crescimento importante da esquerda nesse momento, né? Que ainda que em muitos desses lugares, dessas cidades no segundo turno, esses candidatos de esquerda não venham a vencer a eleição, esse desempenho que esses candidatos estão demonstrando ter vai ser importante para redefinir um pouco, né? Esse papel da esquerda para as próximas disputas, especialmente para a disputa em 2022. Porque, vamos lá, dar uma passada aí no quadro. A Marília Reis, candidata do PT, está liderando nesse momento, de acordo com as pesquisas, em Recife. E ali, numa situação curiosa, porque a Marília Reis tem apoios à direita lá. Isso é curioso, porque alguma parte da direita lá em Recife está raciocinando que esse pode ser o caminho para quebrar um tempo muito forte de hegemonia do PSB do Eduardo Campos lá. E aí ser um caminho via Marília Reis para pavimentar um certo retorno dos conservadores em Pernambuco. O DEM já foi muito forte lá em Pernambuco, né? E quer voltar a ser. Então, esse quadro lá em Recife é importante. Em Porto Alegre, a Manuela Dávila, do PCdoB, ela encostou no Sebastião Melo do MDB. Sebastião Melo está com 49% e ela está com 45% das intenções de voto. Então, bem encostado, né? Vamos ver o que acontece em Porto Alegre daqui até o final da eleição, mas ela está se aproximando. E em São Paulo, o Boulos, Guilherme Boulos, do PSOL, se aproxima do Bruno Covas, embora a distância ainda seja grande. De acordo com o Datafolha, é uma distância de 10 pontos percentuais, mas essa aproximação do Boulos está preocupando o Covas, está preocupando o PSDB lá, que acha que isso, segundo eles, eles até disseram, não é ainda um sinal de preocupação, mas é um sinal de alerta. Lá em Belém, Edmilson Rodrigues, do PSOL, parece que vai ser eleito. Então você tem aí um quadro
que mostra um avanço da esquerda. E, embora a Marília Reis vença lá em Recife, é importante a gente notar que é um avanço da esquerda, mas não é necessariamente um avanço do PT. Então, isso também, provavelmente, vai ter que forçar determinadas conversas no campo da esquerda, determinados acertos, né? Ainda um outro nome, só para complementar. Em Fortaleza, o Sarto, né, do PDT, também parece que vai ser eleito em cima do capitão Wagner, né, que era o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro lá. Então, são, enfim, fortalecimento da esquerda que a gente observa aí, provável ao final desse segundo turno, né? Perfeito, Rodolfo Lago. Lembrando ao nosso seguidor que nestes próximos dias até a eleição estaremos fazendo sempre conteúdos voltados para esta pauta, que são as eleições municipais no Brasil. Lembrando também que a única cidade capital do Brasil que ainda não teve eleição foi Macapá, no Amapá, devido justamente ao grande problema, absurdo inclusive, da falta de energia. As eleições lá estão marcadas para 6 de dezembro o primeiro turno e para 20 de dezembro o segundo turno. Com você agora, Estevão Damasio, eleições 2020. Eu acho que esse quadro traçado pelo Rodolfo vai trazer reflexos importantes. Primeiro, você tende a quebrar uma certa hegemonia do PT, né? Essa obsessão, eu sempre repito, essa obsessão do petista de encabeçar a chapa, de ser o motor de frente da esquerda. Isso tende a ser quebrado com o passar do tempo, amparado muito nesse fortalecimento da esquerda, que está sendo notório nesse segundo turno, pelo menos até aqui, e pelo fortalecimento de legendas como o PSOL, né, que sai muito fortalecido, independentemente dos resultados daqui para frente, ele sai fortalecido. Só de ter colocado Guilherme Boulos no segundo turno, incomodando o reinado dos tucanos na capital paulista, isso já é uma tremenda vitória. Mas eu acho também que é importante destacar que é um movimento natural, nesse segundo turno, um melhor desempenho da esquerda. Por quê? São vários fatores, entre os quais, teoricamente, o índice de abstenção nesse segundo turno tende a ser bem menor que no primeiro, quando você tinha uma miríade de partidos, né? 17, 18 candidatos disputando a prefeitura. Isso pode ter desmotivado aquele eleitor que já não estava muito feliz com o cardápio de candidatos, mas que no segundo turno é mais fácil escolher, né? Quando você tem essa dualidade de esquerda versus centro mais à direita, teoricamente, aquele eleitor que não é bolsonarista, aquele eleitor que por vários motivos não quis votar, pode abraçar uma outra esquerda que não seja tão radical, ou pode dar oportunidades para o outro polo, porque, convenhamos, nesses 2 anos quase de governo Bolsonaro, houve acertos, claro que houve, mas houve muito mais atropelos, mais erros do que acertos. Então, aquele direitista que não é bolsonarista de carteirinha, pode olhar, eu vou mais para o centro agora. Ou, quem sabe, aquele que não é direitista, mas estava desalentado com a esquerda, eu vou dar mais uma chance para a esquerda. Eu vou voltar a votar na esquerda. Então, esse fortalecimento pode ser explicado por essas razões explicitadas por mim. Não que eu tenha razão nelas, mas eu acho que são muito viáveis, são muito factíveis essas explicações para este fenômeno, não sei se pode ser chamado de fenômeno, mas para esse crescimento da esquerda nesse segundo turno. Será que teremos surpresas? Não sei, mas eu diria o seguinte, se tivéssemos mais tempo na capital paulista, Guilherme Boulos poderia ser um tremendo azarão. Talvez seja. Estevão, mas você tem toda a razão num ponto, viu? Que eu concordo plenamente com você. O segundo turno é a hora da decisão. Você deve sentir isso em Belo Horizonte. Eu, no Rio de Janeiro, enquanto morava lá, havia muito. As pessoas, muitas vezes, não votam no primeiro turno, como você falou. Mas o segundo turno, o sentimento do cidadão, principalmente na eleição municipal, é o seguinte: agora eu tenho que decidir quem vai administrar a minha cidade. Então, no segundo turno, o cara vai. Ele vai e vota.
entendeu? Claro. Esse um ou outro é um instrumento de pressão. É um ou outro, né? Então, acho que pode funcionar por aí, sim. Perfeito. Então, vamos lá. Aposta de hoje, voltando a Rodolfo Lago. Qual a sua aposta, Rodolfo? Os filhos do nosso presidente Jair Bolsonaro parece que andam dando um certo trabalho, né? Eduardo Bolsonaro brigando com a China, mas eu vou ficar especialmente aqui, Alexandre Estevão, no Flávio Bolsonaro, né? Porque hoje foi noticiado que o Fabrício Queiroz confessou a existência do esquema da rachadinha, né? E está dizendo, tentando livrar a cara do Flávio Bolsonaro, dizendo que ele não sabia do esquema. Que o esquema era um esquema do Fabrício Queiroz e tal, uma coisa que o Flávio não sabia, mas o Ministério Público diz, olha, é impossível, porque a gente já tem aqui as evidências de que o Flávio Bolsonaro se beneficiou, né, da rachadinha. Então, essa história continua sendo bem complicada, pessoal. Não sei onde isso vai parar, não. A aposta de Rodolfo Lago para a aposta de Estevão Damasio. Está contigo. Eu achei muito interessante a entrevista concedida pelo líder do governo, Ricardo Barros, no sentido que ele aposta que nos próximos dias, independentemente de disputas partidárias, o interesse da economia do país vai se sobressair e os partidos vão chegar a um acordo para votar itens preponderantes para o andamento da economia, incluindo o orçamento. Torcemos por isso, Estevão Damasio. E a minha aposta de hoje é convertida numa homenagem que o Grupo Imagem e Credibilidade faz a um grande jornalista que ontem morreu em São Paulo aos 69 anos, que era o jornalista esportivo Fernando Vanucci. Fernando Vanucci foi para muitos de nós um estímulo, uma pessoa que nos realmente estimulava a seguir na profissão. Um homem muito sério, mas com um astral, um humor único. Que descanse em paz. É a homenagem do Grupo Imagem e Credibilidade, chegando ao final deste JBR News, desta quarta-feira, dia 25/11. E lembrando que este conteúdo está disponível no site do jornaldebrasilia.com.br, do imagemcredibilidade.com, nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, Até gente. amanhã, pessoal. Alô, você! Alô, você! Alô, Parabéns! você. Abraço. Tchau, tchau.